meu irmão. Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa da parte do Senhor. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe. Bom dia, base, amém? Glória a Deus por mais um domingo cheio da presença do Senhor, amém, irmãos? Saúde a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, feliz Páscoa a todos. Hoje nós estamos aí celebrando então um domingo de ressurreição, amém? Você já celebrou isso com a pessoa do seu lado? Que Ele está vivo, que a morte não pôde parar e Ele ressuscitou, amém, irmão? Amém? Glória a Deus, irmão, Cristo é a nossa Páscoa, amém? Então hoje a mensagem não tem como ser de uma forma diferente, falaremos da Páscoa, então eu quero trazer um panorama, então iremos lá no início, falaremos aí como começou a Páscoa até os dias atuais. A Páscoa que do original ela tem o nome de Pasrá, que ela significa a passagem, é a passagem do povo, é passando por cima. Foi assim que Deus instaurou, foi em Êxodo 12, quando o Senhor instituiu a primeira vez a festa da Páscoa ali com Moisés, falando com Moisés. Então essa Pasrá, o que era, pastor? Ela remetia à passagem do povo, a saída do povo da escravidão do Egito, daquela vida difícil no Egito e sendo levado para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, amém? Então nós vamos mergulhar nisso essa manhã. Se você pode, abre aí comigo sua Bíblia, vamos juntos, Êxodo capítulo 12, a partir aqui do versículo 1. Aqui foi a primeira vez que essa festa foi celebrada na época da lei, na antiga aliança. Segundo o livro da Bíblia, facinho de você encontrar, amém? Aleluia. Bora lá então, Êxodo capítulo 12, versículo 1. Valeu, Vinão, obrigado. Versículo 1 diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Conforme o que cada um puder comer por aí, vocês calcularão quantos cordeiros serão necessários. Versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras, não deixe nada do cordeiro até pela manhã. O que porém ficar até amanhã, queimem. E assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, essa é a Páscoa do Senhor. Versículo 12 para a gente concluir: Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os animais, todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor, é quem falei. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu ver o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Até aqui, amém? Então assim foi como aconteceu no meio do povo hebreu naquela época. Aqui foi a primeira vez que o Senhor ali apresentou para Moisés e instaurou como ele gostaria, como deveria ser celebrada a festa da Páscoa.
como deveriam acontecer. Repare aqui que nesse texto, irmão, alguns elementos fundamentais precisam chamar a sua atenção para essa festa que o Senhor chamou de Páscoa naquele dia. O primeiro elemento, precisaria haver um cordeiro, um macho, sem mácula, sem defeito. Um cordeiro que não tinha defeito algum, não tinha falha alguma. O segundo elemento muito importante que o povo precisaria entender é que esse cordeiro sem mácula, sem defeito, ele teria que ser sacrificado. Ele iria morrer. Ele seria oferecido em favor daqueles da casa. Aqueles no qual estavam na casa iriam sacrificar aquele animal. E haveria um sacrifício. No tempo determinado, a conta ia chegar e aquele cordeiro ia pagar. Aquele cordeiro dependia do sacrifício acontecer. O terceiro ponto que a gente tem aqui é que o sangue daquele cordeiro era muito importante. Era muito importante, pois além de ser passado na porta como uma atitude de fé, aquele sangue representava o quê? Um sinal. Faz aquele fundinho, na moralzinha, para a gente ir junto. O que acontece? Era um sinal naquela porta. Um sinal que representava o quê? Aqui existem os participantes. Aqui existem aqueles que confiam. Aqueles que estão com o coração cheio de fé. O sangue era um sinal. Não bastava simplesmente ter ali o cordeiro, não bastava ele ser sem mácula, não bastava fazer o sacrifício no dia certo, precisava ter ele na porta como um sinal. O sangue era importante, ele ia ser visto pelo anjo da morte e o anjo passaria batido, não conseguiria entrar naquela casa, não conseguiria levar o juízo que estaria para acontecer naquele povo. E quarto, e não menos importante, deveria acontecer isso de uma forma memorial, ou seja, jamais deveria ser esquecido. Era para ser passado essa cultura, esse evento, essa festa de geração por geração. Era pai que tinha que passar para o seu filho, era um estatuto perpétuo. Foi assim, irmão, que tudo começou. Então aí nós vamos ter uma história de passados 1.200 anos. 1.200 anos vão se passar dessa primeira Páscoa, que Moisés estava com o povo no Egito, celebrou ali, e nós teremos Jesus celebrando essa mesma festa. Essa mesma festa acontecendo ali, Jesus celebrando com os seus discípulos. E aqui você precisa entender uma coisa, irmão, por mais que Jesus foi um homem judeu, cresceu numa cultura judaica, viveu inserido no judaísmo, entenda, irmão, que a vinda de Cristo, a vinda de Jesus, foi um cumprimento de uma antiga aliança, que primeiramente ela foi destinada, ela foi direcionada para o público judeu, mas que agora se estende a toda a criatura. Até Jesus, então, ele cumpre, a vinda dele, ele instaurou uma nova aliança. A vinda de Jesus, ele instaurou uma superior aliança, uma nova ordem foi estabelecida ali em Jesus. Ele era um judeu, ele vivia o judaísmo, mas ele chegou para fazer uma coisa nova. O que, pastor? O cristianismo, que é o que nós vivemos. O cristianismo começou ali, Cristo sendo revelado, ele viveu e andou entre nós. Amém, igreja? Não amém? Essa é a Páscoa. Cristo viveu entre nós, o Cordeiro de Deus. Então nós temos aqui e entendemos, somos cristãos, não somos judeus. Praticamos o cristianismo, não o judaísmo. Então, para o crente, o judaísmo, ele foi cumprido em Cristo. Ele foi finalizado em Cristo, porque em Cristo ele estabeleceu o cristianismo. Em Cristo começou uma superior aliança, que não é mais somente para um público, somente para uma raça, mas sim para todo aquele que nele crê. Essa foi a mensagem que Jesus veio trazendo, uma superior aliança. Amém? Então eu vou partir que você entende essa grande diferença de judaísmo e cristianismo. Amém? Então, sendo assim, todos esses ritos, todos esses rituais, cerimônias judaicas que existem na antiga aliança, elas foram cumpridas em Cristo. Elas foram encerradas em Cristo. Mateus 5, versículo 17, Jesus ele diz: eu não vim abolir a lei, eu não vim revogar, eu não vim cancelar a lei, não, eu vim cumprir, eu vim encerrar um ciclo, eu vim completar aquilo que o homem sozinho não ia conseguir fazer. Então eu vim estabelecer uma nova aliança,
uma superior aliança, aonde eu espero um superior nível de cristão, de pessoa, de crente, porque a partir da minha vida existe uma revelação maior. Então, a partir dessa revelação maior, existe responsabilidade maior. Foi isso que Jesus veio fazer. Ou seja, Cristo, ele é o cumprimento das profecias. Ele é o cumprimento de todas as promessas e todas aquelas profecias que os profetas anunciavam, que viria o Messias, que viria o Salvador. Cristo veio. Ele veio e ele cumpre, ele estabelece, ele encerra todo esse ciclo. Precisamos entender isso no nosso coração. Tudo isso está completo em Cristo Jesus. Ele instaurou o cristianismo, uma nova linha. Sendo assim, todos esses rituais, todas essas festas, como Pentecostes, tabernáculos, as festas das cabanas, a Páscoa, como era apresentada anteriormente, tudo isso foi realizado em Cristo Jesus. Como assim, pastor? A lei era somente uma sombra dele. A lei, ela só apresentava, ela apontava alguém. Era somente sobre alguém. A lei, ela sempre estava ensinando alguém. Quem, pastor? O Cristo viria. O Cristo veio. A lei toda estava apontando para ele. Ele viria, ele andaria entre nós. E ele viveu. Ele andou em nosso meio. Ele cumpriu tudo. O nosso Senhor que está vivo no céu. Amém ou não amém, irmão? Glória a Deus. Então, por isso, para nós cristãos, a nossa Páscoa ela é diferente da Páscoa do judeu. Para o cristão, a Páscoa ela é muito diferente. Como assim, pastor? É aí que entra o coelhinho da Páscoa. Não é, irmão, não é aí. Não é sobre aí. Você vai entender muito o que você leu, talvez hoje, talvez essa semana. A Páscoa não é sobre o coelhinho, mas é sobre o cordeiro. É sobre o cordeiro que veio. O cordeiro que veio e pagou um alto preço. A Páscoa nossa, do crente, irmão, é Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o nosso cordeiro pascual. Ele foi o sacrifício. Ele representa a minha e a sua Páscoa. Ele foi o nosso sacrifício, irmão. Ele se entregou por amor. Foi a maior atitude de amor, aquilo que aconteceu naquele Calvário. Olha alguns textos que vão dizer isso. Você não precisa abrir, mas Evangelho de Cristo, conforme o apóstolo João diz, João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João o Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Em outro tempo, você vai ver anos à frente o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Corinto a mesma coisa. Na primeira carta, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: joguem fora o velho fermento, para que vocês não sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O apóstolo João, quando ele está lá na ilha de Patmos, em Apocalipse, capítulo 5, o versículo 6, diz assim: então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro na mão direita, daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, e os 24 anciões que se prostravam diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, eles cantavam um cântico novo, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto. Digno é o cordeiro, irmão. Esse é o cordeiro. Foi o cordeiro de Deus. Ele, o sacrifício. Foi ele, o cordeiro de Deus, que o Senhor nos entregou, que veio um sacrifício no meu e no seu lugar. Glória a Deus por isso, irmão. João via essa imagem, os anjos cantando, irmão: Santo, Santo Ele é. Aleluia! Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro
que foi morto. Santo, santo Ele é. Aleluia! Um novo cântico ao que se assenta sob o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia! Aleluia! Louvado é o teu nome, Senhor. Louvado é o teu nome, Jesus. Louvado é o teu nome, Jesus. Foi essa visão que o apóstolo João viu naquela ilha. Todos se prostrando, dizendo: Santo é o Cordeiro. Santo, santo é o Cordeiro. O Cordeiro que parecia que tinha sido morto, mas que todos se prostravam diante dele. Foi isso que ele estava vendo ali, irmão. Essa é a nossa Páscoa, igreja. Essa é a Páscoa do crente, porque ele, o Cordeiro, é o único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Em Cristo tudo se cumpriu. Todo ritual se cumpriu, todo cerimonial, tudo nele se cumpriu, porque de fato só apontava para ele, irmão. Tudo só apontava para ele. Você lembra quando Deus aqui, ele se apresentou a Moisés ali em Êxodo 12, no texto aqui que nós lemos, e ali os 4 elementos que eu trouxe para você. Primeiro precisava haver o quê? Um cordeiro, macho, sem mácula, sem defeito, sem pecado. Cristo foi esse cordeiro para nós. Quando ele veio instaurando esse novo reino, essa nova aliança, essa superior aliança, ele foi esse cordeiro, macho, sem mácula, sem defeito, sem pecado algum. Apontava lá atrás da lei, que precisaria haver no tempo determinado um sacrifício, e Jesus foi esse sacrifício. Ele foi, meu irmão, Cristo foi esse sacrifício naquela cruz. Naquela cruz o Cordeiro padeceu, ele pagou a conta, ele foi oferecido em favor daqueles que estão do lado de dentro, para que a morte, da mesma forma que lá no Egito, não entrasse na casa. Nós em Cristo não viveremos a segunda morte, mas ressuscitaremos com Ele. Amém, irmãos? Cristo foi esse sacrifício. Naquele determinado dia também, você lembra o terceiro elemento que eu falei? Haveria o sangue do Cordeiro, irmão. O sangue era muito importante, e nós cremos que o sangue de Jesus é poderoso para te salvar, meu irmão. O sangue de Jesus, ele é poderoso, ele é precioso, é um sangue puro, e foi derramado naquele dia. Foi derramado. Aquele sangue nos comprou, meu irmão. Aquele sangue é o que nos diz: fazemos parte, somos pertencentes, confiamos, acreditamos. Sabe, meu irmão, eu não sei se você está entendendo. Na lei o sangue precisava estar na porta, no umbral da porta. Agora em Cristo, meu irmão, no cristianismo, o sangue está em nós, irmão. O sangue está no crente. Precisamos estar banhados desse sangue do Senhor, irmão. Sabe aquela expressão, o sangue de Jesus tem poder? Tem muito, irmão. Tem muito, igreja. Pois somente através desse sangue nós somos sarados. Somente através desse sangue nós somos curados. Somente através desse sangue precioso que foi derramado nós somos transformados. Somente pelo sangue nós somos salvos, irmãos. Somente por esse sangue nós somos libertos da morte. O anjo da morte não passa sobre o crente mais, irmão. É esse sangue, a morte, irmão, não nos alcançará, pois todo aquele, diz as Sagradas Escrituras, que morrer com Cristo ressuscitará no grande dia, meu irmão. Aleluia! Aplauda o Senhor por isso, meu irmão. Glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus, irmão.
Tudo é sobre Ele. Tudo é sobre Ele. Precisa ser, irmão. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Em nome de Jesus, meu irmão. Em nome de Jesus, meu irmão. Que cadeias venham quebrar, meu irmão. Que de fato você venha escutar barulho de corrente quebrando essa manhã. Em nome de Jesus, meu irmão. Essa é a verdadeira Páscoa, igreja. O Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, venceu a morte. Venceu a morte neste domingo de ressurreição, que é o domingo que nós estamos. Existe um grito de liberdade ecoando, irmão. Existe um grito. Qual, pastor? É o tetelestai, irmão. Está consumado, está liquidado, foi pago. Esse foi o dia, irmão. Está pago, não dá mais. Quantos estão entendendo? É o que a Cibele falou. Ô morte, cadê você? Cadê o seu aguilhão? Essa foi o domingo, irmão, de uma nova história. Um domingo de uma nova vida, irmão. E eu te pergunto, se você sabe que nós estamos celebrando em um domingo como esse a liberdade, por que muitas vezes você vive preso? Por que ainda em muitas áreas você está preso, prisionado? Se nós declaramos, se nós anunciamos, assim como a orientação do Senhor, de geração em geração, de pai para filho, um vai falando para o outro que Cristo tem poder para salvar, que Cristo tem poder para libertar, que Cristo tem poder para restaurar, para mudar histórias, que a morte não pôde vencer, que o inferno perdeu, porque ainda nós vivemos com muitas áreas da nossa vida presa, agarrada, travada. Tudo paralisado, meu irmão. Responda para você. Sabe, fala aí para a pessoa do seu lado. Está esse clima gostoso. Você é mais que vencedor em Cristo, meu irmão. Fala com fé para ele. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, meu irmão. E isso não é uma palavra de efeito, um momento de dinâmica. Não é, irmão. É Bíblia, Romanos 8,37. O apóstolo Paulo diz isso. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais, irmão. Somos mais. Você é mais que um vencedor em Cristo. Pare de viver preso. Pare de viver com esse medo. Pare de viver cativo nessa cadeia, meu irmão. Nós somos livres no Senhor. Que em nome de Jesus você venha ser liberto hoje de tudo aquilo que te prende. Eu declaro liberdade do Senhor na sua vida. Seja liberto de todo o passado. Seja liberto de todo o medo. Seja liberto de todo espírito de morte que pode tentar rodar a sua vida. Seja liberto hoje em nome de Jesus. Assim como nós adoramos, há poder no nome do Senhor, irmão. Há poder no nome do Senhor. Essa liberdade que grita no dia de hoje precisa ecoar na sua vida, meu irmão. Precisa ecoar. Seja liberto em nome de Jesus. Se liberte dos seus traumas numa manhã como essa. Se liberte das suas antigas amizades, dos seus antigas perdas, meu irmão. Viva a novidade do Senhor. Que em nome de Jesus, uma manhã como essa seja uma manhã de recomeço, olhando, Ele vivo está. Não vou ficar mais preso nessas coisas mortas na minha vida, porque Cristo é tudo em nós. É tudo em nós, irmão. Ele é a nossa Páscoa.
Ele é a Páscoa do crente, irmão. Entenda que ser um cristão sem Cristo, irmão, nem as orações dá para rolar, irmão, porque a gente ora em nome dele. As orações são feitas em nome de Jesus. Pedimos porque tudo acontece é por ele, por meio dele, para a glória dele. Sabe, meu irmão, sem Cristo nós não conseguimos expulsar demônios, porque é somente pela autoridade do nome dele. É tudo sobre ele, meu irmão. Sem Cristo nós não temos a salvação. Por que não, irmão? Porque ele é o único caminho, ele é a única verdade para esse mundo de mentiras. Ele é o único que tem vida em um cenário de morte. Ele é o único, e ele diz em João 14,6: ninguém verá o Pai se não for através de mim, se não for através da minha obra, através do meu sacrifício, através da minha vida, meu irmão. Sem Cristo nós não temos os nossos pecados perdoados. Não temos, porque foi através do que Ele fez, meu irmão. Foi através do sacrifício daquela cruz que recebemos a nossa redenção, meu irmão. Foi através daquela cruz que nós somos perdoados, que nós somos sarados, meu irmão. Foi através do que Cristo fez que nós somos libertos do pecado. Ele nos libertou. A Páscoa para o povo hebreu era o povo saindo da escravidão do Egito e entrando na terra prometida. Para o crente é a gente saindo da vida de pecado e agora através do sacrifício de Cristo nós vivendo uma nova vida, um novo homem, uma nova mulher, uma nova história. Essa é a Páscoa, irmão. Essa é a Páscoa do Senhor. Romanos 8,15, o apóstolo Paulo diz isso: não somos mais escravos do pecado, não somos mais presos. As cadeias se quebraram, as correntes se romperam. Agora, como a Cibele disse, recebemos o Espírito de adoção, o qual clamamos: Abba, Pai. Temos um Pai. Ele nos conectou de volta, irmãos. Ele nos trouxe de volta. Recebemos esse Espírito. Entenda que quando o Senhor olha para você, minha irmã, quando o Senhor olha para você, meu irmão, Ele não vê mais apenas você, mas Ele vê Jesus, Ele vê o Cristo crucificado, Ele vê o sacrifício que Ele fez. Por isso que nós somos cristãos. No Egito, o anjo da morte estava passando e ele queria ver o quê? Opa, na porta tem o sangue, se tiver o sangue eu não entro, eu passo direto. Agora, irmão, o Senhor, Ele quer ver Cristo em você. O Senhor quer ver Cristo em você. Ele quer ver o sangue dele mudando o seu caráter, mudando a sua vida, mudando a sua história. Ele quer ver Cristo, frutos de um verdadeiro encontro latentes na nossa vida, irmão. É isso que acontecerá no grande dia. Ele vai querer ver Cristo em nós, não somente na nossa boca, não talvez na nossa roupa de crente, na nossa Bíblia embaixo do braço, no nosso vocabulário crentez, não, irmão, mas é Cristo em nós. Cristo em nós moldando a nossa vida, moldando o nosso caráter. Sabe, meu irmão, isso é o cristianismo. Isso é sermos cristãos, mini-cristos, é vivermos uma vida em louvor a Ele, é vivermos uma vida que glorifica o nome dEle. Essa é a Páscoa, é ter uma vida de renúncia, uma vida de decisões pautadas pela palavra do Senhor, irmão. Escolhas pautadas a partir do sacrifício que Ele fez. Reconhecer esse sacrifício é viver a partir dessa verdade. É renunciar aquilo que não faz mais sentido. Lembra do 1 Coríntios 10:23? Todas as coisas estão na mesa, todas as coisas são lícitas, mas tem coisa que não convém mais. Tem coisa que não faz mais sentido, tem coisa que é desnecessária, não precisa mais. É ter esse discernimento, meu irmão. Jesus, Ele diz: vocês serão conhecidos a partir de seguir os meus ensinos, os meus mandamentos. Amém ou não amém? Amém. Entenda, meu irmão, um dia como esse, é muito importante você entender, só tem Deus como Pai, aquele que tem o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Não dá, todo mundo, Deus é Pai. Deus só é Pai de quem tem Jesus como Senhor, irmão. Quem tem Jesus como Salvador, meu irmão. Entenda isso, eu não sei quem é você, mas Jesus não é seu amiguinho. Jesus, Ele não deixou alguns conselhos ali para você ver.
Ele não é uma pessoa que te entende, um cara legal. Não, irmão, esquece isso, igreja. Jesus é Deus. Jesus é Senhor e Salvador, meu irmão. E esquece essa conversa de Jesus é um cara legal. Entende uma coisa, meu irmão? Ninguém mata, ninguém crucifica, ninguém faz o que fez com caras legais. Não, irmão. Na sexta-feira nos lembramos da sexta-feira da paixão. Nos lembramos, irmão, do ousado, do escandaloso amor. Nos lembramos do maior gesto de amor. Foi aquela sexta-feira da crucificação, a via dolorosa, do latim passione, o sofrimento. Foi a sexta-feira, meu irmão. Sério que você acha que caras legais passam por isso? Caras legais passam por tudo isso, irmão. Jesus Cristo é Deus, irmão. Jesus Cristo é Deus e Senhor, irmão. Eu disse pela manhã no grupo da igreja, meu irmão, o amor venceu a morte. O amor venceu, meu irmão. O amor venceu. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Eu sei, Ele está aqui, irmão. Ele está aqui, vendo uma igreja incendiada, o louvando essa manhã, glorificando o nome dEle. Ele está aqui, amém? Glória a Deus. Ele está aqui, irmão. Ele está aqui. A Páscoa, como eu disse, significa a passagem de escravos para a liberdade. Antes escravos no Egito, agora vivendo a liberdade na terra prometida, vivendo uma nova história na terra prometida. Hoje, irmãos, é a passagem de escravos no pecado, presos no pecado, vivendo agora, se tornando filhos de Deus, com um novo comportamento, com uma nova história. Essa é a Páscoa, essa é a Pasrá, é a passagem. Não mais escravo, não mais como eu era antes, não mais com aqueles hábitos, não mais com aquele estilo, não. Agora eu sou um novo homem em Cristo. 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas se passaram, eis que agora se fizeram novas. Aleluia. Existe novidade. Essa é a Páscoa, meu irmão. Essa é a nossa Páscoa, igreja. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Nós somos separados de Deus devido aos nossos pecados. Os nossos erros nos distanciaram do Senhor. Estávamos longe, mas Cristo foi o elo que uniu. Cristo foi aquele que reconciliou. Cristo foi aquele que abriu um único e vivo caminho para que através dele pudéssemos voltar. Nossa, estou tipo pentecostal, precisava de um lencinho aqui hoje. O bagulho tá louco. Era isso, irmão. É isso. Jesus, irmão, foi aquele que nos conectou de volta, nos colocou de volta. Aquele sangue da porta, meu irmão, hoje ele precisa estar no seu coração, meu irmão. Aquele sangue que o povo hebreu estava passando na porta, ele precisa estar em você hoje, meu irmão. De fato, esse sangue precisa estar no seu coração, o fazendo andar como um filho de Deus, o fazendo andar, minha irmã, como uma filha de Deus. Aquele sangue precisa estar em você, amém? Meu desejo hoje é que essa mensagem toque o seu coração. Toque o seu coração e você entenda o que é a verdadeira Páscoa. O que de fato é a verdadeira Páscoa, meu irmão. Sabe? Não tem como num domingo desse de ressurreição, irmão, não lermos essa passagem. Ou melhor, escutarmos ela. Então, se você puder, abra aí comigo a sua Bíblia em João 20. Aleluia. Abri minha Bíblia em João 20. Aleluia. E me deparei com Maria Madalena, chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Aleluia! Desapareceu. O corpo dele
ele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. E é quando Yeshua aparece, Aleluia! e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me o favor, não me procure entre os homens. Aleluia! Porque vivo eu estou. Vai lá e avisa os seus irmãos, pra eles começarem, Maria, a sorrir. Diga que ainda não acabou, e diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu, e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, ele reina, ele é Deus, ele reina. Aleluia! Santo, santo é o Senhor, aleluia! Ele vive, glória a Deus, ele vive, ele vive, aleluia, ele ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Guarde essas palavras. Guarde essas palavras. Porque Jesus ali com Maria, ele diz para ela: não temas. Porque choras?
Por que está abatida? Sabe, irmão, o Senhor está falando uma manhã como essa. O tempo das lágrimas precisa parar, igreja. Por que está chorando? Por que está abatido? Por que está com medo? Não temas, igreja. Não temas. Como assim, pastor? Chegou o tempo, irmão, de enxugarmos as lágrimas, pois Ele está vivo, igreja. Ele está vivo. Ele ressuscitou, meu irmão. A morte não pôde pará-lo. A morte não pôde pará-lo. Ele venceu. Ele venceu. O domingo de ressurreição, o domingo de Páscoa, é nós anunciando: Ele está vivo. Ele está vivo. O túmulo está vazio. A cruz, ela está vazia. O nosso Cristo, Ele venceu. Essa é a nossa Páscoa, irmão. Essa é a Páscoa do crente, irmão. Ele venceu a morte. Neste domingo nós estamos aqui celebrando que aquela cruz, ela está vazia. Naquela tumba não existe. Não, Ele ressuscitou. Então pare de chorar, meu irmão. Pare do medo. Pare com as aflições. Pare com as preocupações. Ele está vivo. Se alegre no Senhor. Tome essa verdade na sua semana. Tome a sua verdade nas suas lutas lá fora. Ele está vivo. Se Ele está vivo, essa depressão não vai me roubar. Se Ele está vivo, essa fase de desemprego não vai me abalar. Se Ele está vivo, essa dor, essa confusão, eu não vou mais temer, pois Ele está vivo. Talvez numa manhã como essa, é de você estremecer a sua vida, assim como aquele dia a terra estremeceu. Estremeça falando: eu não posso mais viver assim, a partir da verdade que eu sei. Ele está vivo. Ele está vivo, igreja. Ele está vivo, meu irmão. O Cordeiro sem mácula, Ele foi enviado ao matadouro. Muitos acharam que aquele dia seria o fim, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. No domingo, Ele ressuscitou, meu irmão. Ele foi aquele que se entregou como um cordeiro, mudo, calado, naquela sexta-feira. Mas no domingo, Ele surgiu como um leão, irmão. Foi como um leão que Ele apareceu. Não mais como um cordeiro mudo, mas como Senhor e Salvador. Ele ressuscitou naquele dia, porque Ele é o leão da tribo de Judá, meu irmão. Ele é a estrela da manhã, que hoje, meu irmão, a terra vem estremecer. Aleluia, Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia, irmão. Ele está aqui esta manhã. O Senhor está aqui esta manhã, meu irmão. Essa é a nossa Páscoa. Lembra de onde você foi tirado. Lembra de onde Ele te resgatou. Olha onde Ele te colocou, meu irmão. Lembra dessa passagem, da onde você saiu e para onde Ele está te levando. Irmão, passe essa mensagem de geração em geração. É de pai para filho, até que Ele volte para nos buscar, meu irmão. Passe essa mensagem.
Lembre dessa passagem. Lembra aonde você poderia estar, meu irmão, da onde Ele te tirou. Tenha sempre esse coração grato, agradecido ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque eu saí do Egito, eu saí das garras do faraó. Obrigado porque no Senhor eu tenho liberdade. Obrigado porque no Senhor eu tenho vida. Obrigado porque no Senhor eu tenho alegria, Jesus. Sabe, irmãos, essa é a nossa, irmão, Páscoa. Essa é a Páscoa. Essa é a passagem. Hoje todo aquele que é lavado pelo sangue de Jesus, ainda que passe por muitas lutas nessa terra, ainda que passe por muitos dias de lágrimas, muitos dias de dores, irmão, no final ele sairá com a vitória junto com o Senhor, irmão. O final já está certo, meu irmão. O final sairemos vitoriosos no último dia com o Senhor, se nos mantermos firmes. Não deixe as lágrimas roubarem você a eternidade com o Senhor. Não deixe os medos roubarem de você a eternidade com o Senhor. Não deixe as frustrações, as pedras do caminho roubarem você de uma eternidade com o Senhor, meu irmão. Romanos 8, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele, no grande dia, seremos glorificados, meu irmão. Que em nome de Jesus, essa palavra venha estar no seu coração. Você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? Fique de pé para a gente caminhar para o fim. E eu não poderia apresentar tudo isso, o que significa a Páscoa, e não trazer um convite para você. Existe um alguém que foi apresentado aqui essa manhã. Existe um alguém que foi apresentado e falado aqui nessa manhã, meu irmão. E agora não é um apelo para você se tornar membro de uma igreja evangélica. Não, esquece isso, esquece os nomes, irmão. Eu estou falando de você ter um encontro verdadeiro com aquele que pode mudar a sua história, aquele que pode mudar a sua vida. Eu quero te falar, irmão, de um alguém essa manhã. Aleluia. Vou lhe falar. Aleluia, Jesus. De um alguém. Pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou seu sangue só pra curar as suas feridas. E esse homem está aqui só pra amar e pra dizer: pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão?
Deixa Jesus Cristo entrar no seu coração. Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Aleluia, Jesus. Ele está aqui, meu irmão. Ele está aqui. E agora é com você. Agora é com você, porque a porta está sendo batida, de Apocalipse 3:20, batendo na porta. E agora é o momento de se quebrantar, abrir a porta e deixar Ele colocar as coisas no lugar. É o momento de entrar, deixar Ele colocar as coisas no lugar certo. Sabe, irmão, esse é o momento de você abrir a porta, falar: Jesus, entra e muda. Eu quero viver essa novidade. Jesus, eu quero viver essa nova história. Jesus, eu quero viver esse novo relacionamento. Senhor, eu quero entrar nesse ambiente mais profundo. Escuta uma coisa, irmão, Ele está aqui, o Deus que tudo pode. O Deus que tudo pode, meu irmão. Mas você não pode se encontrar com Ele e sair da mesma forma que você entrou. Não saia daqui, não passe por aquela cortina da forma como você entrou, meu irmão. Eu costumo dizer que se encontrar com Jesus, irmão, é semelhante a um grande acidente de moto. É igual um acidente de moto. Como assim, pastor? Ou você morre, ou você sempre vai carregar uma sequela na sua vida. Sempre, irmão. Continua sem entender a analogia. Ou você morre para as suas vontades, ou você morre para os seus desejos, irmão. E você entende de fato o que foi aquele sacrifício, o que é de fato a Páscoa cristã, o que é essa obra redentiva, esse plano perfeito que nós cantamos. Ou você entende que somente consegue ter a vida eterna com o sangue do Cordeiro. E para ter o sangue do Cordeiro, a carne precisa estar morta. Ou você vai viver uma vida sendo um zumbi na rua. Vai viver uma vida, irmão, parecendo um Walking Dead. E lá fora tá cheio de zumbi, irmão. Tá cheio de zumbi, meu irmão. Sabe, são pessoas que se encontram com Cristo, mas elas vivem as suas vidas como um morto muito louco lá fora. Não vivem de fato o que o Evangelho propõe. Quantos e quantos lugares, meu irmão, quantas e quantas vezes eu já fiz evangelismo na rua e eu trombava vários caras, filho de pastor, ex-pastor, presbítero, conhece a Bíblia, conhece as verdades de capa a capa, mas não se posicionam. Tem um encontro, mas prefere viver um aleijado do que de fato nascer de novo. São pessoas que sofreram um dia o acidente da moto, mas de vez de morrer e nascer de novo, eles ficam tentando se ressuscitar sozinho e fica vivendo assim, capengando, um zumbi no meio da rua. Quantos são assim, meu irmão? Hoje é uma manhã de Páscoa, uma manhã de resposta diante do sacrifício que foi feito. Responda, irmão, diante deste Deus que nós cantamos aqui. Responda, meu irmão. Eu não sei como tem sido os seus dias, mas, meu irmão, eu sei de uma coisa. Na história da igreja existia um cara que ele era bruto, irmão. Um cara que era pesado demais. Um cara que matava muita gente. O prazer dele era torturar crente. Existiu esse cara. Teve um dia que um garoto muito jovem foi apedrejado na sua frente, e ele sentia como que prazer daquilo. Mas um dia esse cara, no caminho de Damasco, ele sofreu um acidente de moto. Naquele dia ele bateu uma moto nele, irmão, e ali ele decidiu morrer. E nós temos relatado que esse homem, quando ele nasce de novo, ele nasce de uma forma transformada. Ele tem uma vida diferente, ele tem uma história diferente, ele passa a ser um homem diferente. Sabe, você não precisa se identificar, mas eu sei que você está aqui em nosso meio essa manhã. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, era eu, era você que devia estar lá naquela cruz, meu irmão. Mas
Houve um cordeiro que pagou um alto preço, um preço de sangue, para que eu e você não passasse por ela. Houve um cordeiro que pagou um alto preço, e essa é a hora que você se reconcilia com o Senhor. Essa é a hora, meu irmão, que você clama por misericórdia, por graça, por força, porque essa é a Páscoa, meu irmão. A Páscoa é a passagem. Então que hoje seja o momento de você decidir: eu quero passar dessa vida, eu quero passar dessa história, eu quero passar desse monte de coisa triste que eu vivo, desse monte de coisa errada que eu vivo. Eu quero entrar na terra prometida, eu quero viver uma nova vida proposta somente através do Senhor. Eu quero Cristo. Marque hoje, que essa Páscoa seja marcada com essa decisão. Lembra, meu irmão, lembra do alto preço. Lembra que você foi comprado por um precioso sangue. E esse sangue não pode estar na porta da tua casa mais, não pode estar na porta da igreja mais. Esse sangue precisa estar no seu coração, irmão, porque aquela cruz era minha, era sua. Aleluia. Aleluia. Ele foi justo.